Zé, nas últimas horas foi noticiado que o Benfica tencionava levar Prestiani de viagem para Madrid. Noticiou-se também que a UEFA estava preocupada com aquele momento de cumprimento entre clubes, que pudesse haver uma espécie de um boicote dos adeptos, dos jogadores do Real Madrid não cumprimentarem Prestiani por solidariedade com Vinícius Júnior. Achas que esta decisão e o timing desta decisão também tem o objetivo de evitar constrangimentos e situações que pudessem afetar o jogo de quarta-feira? Boa tarde a todos, boa tarde também aos espectadores do NAU. Eu acho que esta decisão da UEFA é uma decisão conveniente para todas as partes, incluindo Prestiani. Por acaso, ontem à tarde aqui, o Mário estava cá e eu aventei a hipótese de haver um castigo preventivo e durante o debate tive a ocasião de consultar um especialista em direito desportivo que me respondeu que a suspensão só acontece nestes parâmetros. Infrações graves. Exemplos: agressão a árbitros, comportamento violento grave, manipulação de resultados, conduta imprópria grave. Sendo um processo de inquérito que não haveria, à partida, lugar a suspensão. O que significa que durante este período de averiguações já passou a processo disciplinar e por isso a suspensão. E desse ponto de vista, e partindo do pressuposto que aquilo que estamos todos a ver que pode vir a acontecer, nenhum de nós tem a certeza, mas todos nós estamos convencidos que é isso que vai acontecer, o Prestiani vai ser castigado, eu acho que esta suspensão é conveniente para toda a gente. Para o Benfica, que ficou bem na fotografia com o comunicado que imediatamente colocou. E tu repara que o Benfica já se manifestou a partir do momento em que a UEFA se manifesta, até lá não o tinha feito, a tal questão da estratégia do silêncio. Admiti também a possibilidade, não sei se isto é possível, se não é possível, de haver conversações entre o Benfica e a UEFA, no sentido de se delinear uma estratégia. E desse ponto de vista, em relação à utilização de Prestiani, o Benfica faz constar que iria levá-lo, eventualmente utilizá-lo ou não, mas nunca o saberemos e agora já não o utiliza de certeza absoluta e fica bem na fotografia, ou seja, não iria abdicar do seu jogador e até diz que vai recorrer, embora saiba que os prazos são muito apertados e que muito provavelmente, e nós achamos que é quase certo, que nada irá suceder em sentido contrário. Para o Real Madrid é conveniente também e para o Benfica essa questão do cumprimento. Imagina o que é. Isto é só um aspecto. Há muitos outros aspectos que nós podemos elencar. Mas só um aspecto, nas formalidades do encontro, na saudação dos jogadores... Como a UEFA valoriza o fair play, esse tipo de Claro, dele passar por jogadores que todos lhe negam o cumprimento, era uma possibilidade, era uma situação constrangedora. Mas depois há a questão do jogo. Para o Benfica, eu creio que também foi conveniente, porque se o Benfica tivesse que optar entre utilizá-lo e não utilizá-lo, e nós discutimos isso aqui, não utilizar era de alguma forma, não vou dizer uma assunção de culpa, mas pelo menos uma assunção de alguma fraqueza. Ele há 9 jogos que é titular do Benfica, não jogou agora com a AVS porque estava castigado, e agora iria para o banco, ou não iria a Madrid, ou iria jogar o Luka Bacchia ou outra coisa qualquer. Era, de alguma forma, o Benfica dar nota de que não tinha sido imune a tudo aquilo que se tinha passado. A tal questão dele poder ser muito fustigado e massacrado dentro e fora do campo, com provocações, ambiente pesadíssimo. Dei aqui o exemplo de Luís Figo, em Camp Nou, quando lá voltou, um jogador feito, um jogador fortíssimo mentalmente, não tinha 20 anos, tinha 25 ou 26, e não jogou nada. E não jogou nada. O Figo não tocou praticamente na bola. Quer dizer, o Real Madrid não abdicou de o levar, mas ele não jogou, praticamente não tocou na bola. Portanto, essa era uma possibilidade forte em relação à utilização de Prestiani e ele estar em campo e o Benfica estar a jogar com 10. E em relação ao Real Madrid, claro que é um foco de conflito que se retira do jogo com esta situação. Estou de acordo com o Pedro e com o Gonçalo, acho que há aqui, está em curso, está em trânsito uma punição pesada, estou muito convencido que é isso que vai acontecer. E digamos que esta suspensão, de acordo com as informações que me deram, já será num quadro não de processo de inquérito, mas de processo que já passou a processo disciplinar. Eles chamam-lhe relatório preliminar. É assim que a UEFA recebeu do instrutor, relatório preliminar enquadrável no tal artigo 14.
Mas não deixa de ser, e só para fechar a minha intervenção, na minha opinião, estando esta situação encaminhada para um castigo, eu acho que esta solução da solução preventiva é uma solução boa para as três partes, não considerando a UEFA também, que não tem interesse, evidentemente, em que haja mais, permita-se uma ligeireza da expressão, barraca no jogo de Madrid. Poderia começar logo no momento da saudação das equipas. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que é bom. E atenção... Não era inédito. Não é inédito. O Turbino deixou o Golovin com a mão estendida. Sim, mas 11 jogadores deixaram. Podia Meu haver Deus, mesmo isso era uma todo coisa o com uma plantel. amplitude muito Real grande. Madrid. E por outro lado, e essa era inédita, e já agora, digamos que o comunicado do Benfica, para mim, confirma várias coisas. Uma, que o Benfica estava completamente alinhado em termos de estratégia com aquilo que a UEFA ia fazer e só depois é que o Benfica reagiria. E, por outro lado, esta questão da utilização de Prestiani ou não, ok, agora consta que se calhar ele ia ser levado e até poderia ser utilizado. Nunca o saberemos a partir de agora. E, portanto, digamos que nem José Mourinho nem o Benfica vão ser colocados em xeque com esta decisão ou não Quando decisão. recorrem e sabem que não é em tempo útil, era para levá-lo ou era para não levá-lo? Não percebi? Não sei. Sabes? O Benfica faz Para mim referência. fica claro. Pedro, não faz sabe. referência. Para mim Não fica sabes, claro. ninguém sabe. Ninguém sabe. Podem dizer o que quiserem agora. Podiam levá-lo ou podiam não o levar. Zé. Ou levando, podiam utilizá-lo ou ele ficar sentado no banco. Para mim, o que é claro é que o Benfica acaba por lucrar com a situação a partir do momento em que não é ele que afasta Prestiani do jogo, é a UEFA. E, portanto, o Benfica agora pode dizer não, nós queríamos utilizar Prestiani, era Prestiani O Benfica mais diz que 10, lamenta ficar e o privado do Benfica, jogador. obviamente, Portanto, fica numa situação confortável, vamos dizer, em relação a este tema, que era um tema muito complicado de gerir do ponto de vista técnico, desportivo, político, etc. Mas o Benfica, quando diz que lamenta ficar privado de um jogador, Nada mais em pode desacordo. dar a entender, Mário, que tencionava utilizá-lo, ou pelo menos era uma opção para ser utilizado na... Está resolvida a situação, independentemente de estar a pensar utilizá-lo ou não. Também achas, como o Zé, que esta é uma boa decisão para todas as partes, incluindo para o Benfica e para o jogador? Não posso concordar. Olha, para já, esta suspensão significa que há a questão do comportamento discriminatório, que é aí que é focado este jogo de castigo. O artigo 14 que o Pedro falava é comportamentos racistas e comportamentos discriminatórios. Este jogo de suspensão É o início. é o discriminatório. Portanto, é para começar. Depois não vejo como é que o Benfica pode beneficiar de uma situação destas, porque não vai poder contar com um jogador que tem sido titular nos últimos jogos e que, portanto, que dá o contributo à equipa. Na minha opinião, o Benfica vai estar mais fragilizado ou com menos opções, porque para este ano tem sido uma opção regular e constante de José Mourinho. E, portanto, tudo isto não consigo perceber como é que o Benfica pode sair beneficiado de uma situação destas. O caso do jogador, neste momento, para este ano, tem um carimbo já em cima de racismo, independentemente daquilo que venha, porque isto agora, tu sabes bem, nas redes sociais isto vai perdurar durante muito tempo. E sempre que se escrever Prestiani ou fizeres uma busca por Prestiani, vai aparecer este episódio, vai aparecer que foi suspenso, pelo menos preventivamente, no jogo do Real Madrid, já não esteve presente, e portanto o jogador fica também já de certa forma aqui com esse carimbo. Uma situação que o Benfica, ou defender ou recorrer do castigo, só enquadra naquele comunicado que o Benfica fez logo no final do jogo, a dizer que estava com o jogador e que não acreditava que o jogador pudesse ter tido uma atitude daquelas e que o Benfica não... Percebes? Portanto, tudo isto significa, acima de tudo, que o Benfica, para já está a pagar as culpas, já não pode usar um jogador, vai jogar mais fragilizado e com menos opções frente ao Real Madrid num jogo em que está obrigado a ganhar, num terreno difícil, é certo. Sinceramente, não sei se Prestiani como jogador com sangue na guerra, não sei como é que iria lidar com os apupos, com os assobios, sinceramente não sei, mas a verdade é que se está inocente e se acha que está inocente, também não poder jogar, não há nada pior do que um inocente da cadeia, não é? E, portanto, neste momento, estão a colocar Prestiani numa prisão, salvo seja, longe da sua equipa, a cumprir quando ele diz que está inocente. Eu, sinceramente, não acho que não está e, portanto, isto significa que ainda vai correr muita tinta, sendo certo que, para já, dois já a cumprir castigo, Prestiani e o Benfica.